Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que o Rei da Glória esteja entrando em sua casa, em sua família, na sua empresa, no seu negócio. Aleluia. E trazendo vitória. Quando o Rei da Glória chega, coisas extraordinárias acontecem. Hoje, na live Lendo e Explicando a Bíblia, vamos ler 2 Samuel, capítulo 4 e 5. Aqui o capítulo 4 é muito pequenininho, tem apenas 12 versículos. Então eu resolvi ler os dois e assim nós já avançamos, né, na leitura. Glória a Deus. Então vamos começar com o 2 Samuel, capítulo 4. Se você está chegando agora no canal, se inscreva. Estou hoje com 2.212 inscritos. Querendo chegar até domingo a 2022. Tá bom? Me ajude aí. Nós já lemos 22 livros. Já lemos 22 livros. E só faltam 44. Ok? Então já lemos um terço da Bíblia Sagrada. São 66 livros. 3 vezes 22. Que mistério é esse? E faltam apenas 44 livros. Tá? Os livros que já foram lidos estão separados por playlist, basta você clicar e acessar. Icabode é um livro de Rubem Amorés, estou indicando desde 1 Samuel 4, quando esse menino de nome Icabode nasceu, foi-se a glória de Israel. Fiz um trabalho no seminário desse livro de Rubem Amorés, não lembro agora qual era a matéria, acho que Teologia do Novo Testamento, alguma coisa assim, mas um trabalho maravilhoso. Leia Icabode, é preciso ler Icabode antes que Icabode sejamos nós, é o que diz aqui na contracapa, e eu indico muito esse livro, é bom demais, fez muita diferença na minha vida. Um abraço aos meus irmãos do Ministério Família Avançar, pastor Enéas, pastor Marcelo, pastora Jessiara, e muitos outros que ali nos receberam muito bem em Nova Iguaçu, no setor 1 e no setor 2. Ontem nós concluímos o seminário, o estudo bíblico, o atual cenário mundial à luz da Bíblia Sagrada. Uma visão bíblica, teológica, histórica e escatológica sobre esse tema. Se você é pastor e deseja esse seminário na sua igreja, faça contato nesse número final 3737, que passa na legenda, e nós agendamos para fazer aí 4 encontros. Eu preciso de 4 encontros de 1h30 cada um, para que possa ministrar esse seminário resumido. É apenas uma imersão em escatologia, tá bom? Isso aí foi lá ontem, no setor 1, Nova Iguaçu, final desse estudo bíblico. Davi conquista Jerusalém, que vai ser chamada Cidade do Grande Rei, vai ser chamada também Cidade de Davi. E vamos ver essa conquista de Jerusalém. Um dia o nosso Jesus, o Cristo, filho de Davi, também governará sobre Jerusalém. Quando ele estava se despedindo aqui como homem, ele subiu ao Monte das Oliveiras e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis acolher você, como a galinha acolhe os seus pintainhos, e tu não quiseste. Jesus disse: na verdade, eu só voltarei aqui em Jerusalém quando vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. Em breve Jesus vai voltar, como Davi, para conquistar Jerusalém. Teremos a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste, que ficará pairando sobre a Jerusalém terrestre. Isso faz parte do estudo de escatologia.
Se você quiser maiores detalhes, né? Acompanhe aí o canal do pastor João Neves. Glória a Deus. 2 Samuel 4:1 diz: Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, tremeu nas bases, e todo Israel pasmou. Bem, nós sabemos que desde que Davi começou a reinar em Judá, ele mandou uma mensagem para que todo Israel se unisse a ele, ele fosse rei logo. Mas o Abner achou por bem que o filho tinha que reinar. E colocou Isbosete, que não tinha postura de rei, não tinha pulso, não tinha experiência, né? Ele era um homem forte. Quando eles dois entraram em atrito, o Abner foi passar o reino para Davi. Mas Joabe, traiçoeiramente, matou Abner. Davi lamentou, chorou e fez um cântico que foi a live de ontem. Não sabeis que hoje morreu um príncipe, um gigante, um grande, um nobre. Então Abner morreu. E agora, como vai ficar o reino de Israel? E tinha o filho de Saul, Isbosete, 2 homens, capitães de tropas. E era o nome de um, Baaná, e o nome de outro, Recabe, filho de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, ou seja, da sua família. Porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, aqui muda um pouco, aqui como se fosse um parêntese, tá? E Jonatas, filho de Saul, um amigo de Davi, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E era o seu nome Mefibosete. Não confunda Mefibosete com Isbosete, tá? Mefibosete é um, Isbosete é outro. Isbosete é o rei aqui. Mefibosete entra aqui como um parêntese, porque nós vamos falar dele lá no capítulo 9. Olha o que vai acontecer aqui. E foram os filhos de Rimom, aí saiu o foco. É só para dizer o que aconteceu nesse momento aqui da guerra, né? E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Bem, toda vez que o rei está no palácio desprevenido, isso vai acontecer com Davi lá na frente, né? Acaba acontecendo uma tragédia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. Bem, Azael foi ferido na quinta costela. Joabe matou Abner na quinta costela, e o Isbosete é ferido na quinta costela. Já falei para vocês que eu tenho uma mensagem, né? Feridos na quinta costela, né? Expliquei o que significa isso. A quinta costela fica embaixo do coração, é morte certa. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Então, feriram o Isbosete, né? Para se dar bem com Davi. Vamos ver se eles vão se dar bem. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor... Tem gente que faz as coisas erradas e bota Deus na frente, né? Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia.
Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos, parecendo-lhe, porém, aos olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Pois é. Pensaram que Davi era qualquer um, né? Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua cama. Isso é crime. Sobre a sua cama. Um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos? E não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortassem-lhe os pés e as mãos, e os pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Bem, eles pensaram que Davi agiria como qualquer um outro. Davi não é qualquer um. Davi é diferente. Davi tem critérios de justiça. E no reino de Davi não será permitido esse tipo de covardia. Vamos lá, capítulo 5, e nós leremos logo 2 capítulos hoje. Seja bem-vindo, irmã Vera. Seja bem-vindo, irmão Riléu, Isabel Alencar, Isabel Martins. Sejam bem-vindos, irmã Márcia Silva, os que estão aqui todo dia, pastor José de Oliveira, irmã Josefa. Tem 2 Josefas, uma da Bahia e uma do Rio de Janeiro. Tem irmã Dina lá do Amazonas. Um abraço para os irmãos de Manaus, de Belém, de São Paulo, de todos os lugares que têm assistido essa live. De São Bento do Norte, de Natal, em especial, Natal ali do lado é Parnamirim, meu amigo pastor João Soares, né, que tem sempre nos acompanhado também. Outras pessoas de lá têm acompanhado essa live direto do Rio Grande do Norte. Segundo Samuel, capítulo 5, são apenas 25 versículos, leitura rápida, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo, eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Ou seja, o Senhor te colocou como rei, nós somos teus parentes. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas em Israel. Ou seja, Saul era rei, mas era você que nos livrava dos inimigos. A gente já sabia, Davi, que você ia reinar. E também o Senhor te diz, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. O povo sabia da promessa de Deus sobre a vida de Davi. O povo sabia que Davi seria príncipe, seria rei, e que ele apacentaria. Muito boa essa palavra, né? Tu apacentarás o meu povo. Por quê? Davi era pastor. Aí Deus diz, te tirarei do meio das ovelhas pejadas, e te farei pastor do meu povo Israel. O cuidado que ele tinha com as ovelhas, Deus queria que ele tivesse com o povo. Veja a importância, né, da política, a importância das eleições. Deus quer pessoas que cuidem do povo como quem cuida de ovelhas, como quem cuida com carinho. Ovelhas pejadas eram ovelhas prenhas, né? Como quem cuida de gravidez, como quem cuida com cuidado. Pois é, no dia 2, então, eleja pessoas que tenham esse cuidado com os outros, né? Com a população, com a cidade, fazendo o melhor para a comunidade. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Veja, Davi não se impôs como Abner fez com Isbosete. Davi foi ungido pelos anciãos. Ele foi legitimamente eleito. Davi foi legitimamente eleito. Os anciãos de Israel
representava o povo, né? Elegeram e ungiram Davi rei. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E 40 anos reinou. Davi é um tipo de Cristo. E assim como Jesus começou o seu ministério com 30 anos, Davi começa a reinar com 30 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Interessante, né? 33 anos, a idade de Cristo. 5:6. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus. Jebuseus eram os habitantes de Jerusalém. Contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Davi, você não tem nada aqui, você não entra aqui. Jebuseu é um dos inimigos de Israel. Era um dos povos que Deus queria exterminar, tirar. Crente não xinga, né? E quando o crente está nervoso, fala, seu Jebuseu, né? Mula de Balaão, essas expressões assim, tá? Então, o Jebuseu é isso aí. Incircunciso é o xingamento de crente. Jebuseu habitava em Jerusalém e lá tinha muitos coxos e aleijados. E eles estão dizendo aqui, ó, até os coxos e aleijados vão impedir Davi de entrar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Se liga nisso aí. 5:8. A alma de Davi odeia os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nesta casa, ou neste palácio, em outra tradução. Davi está dizendo isso aqui no capítulo 5, e no capítulo 9, terá um coxo comendo na mesa do rei, e o nome dele é Mefibosete. Tema de um livro do pastor João Neres que vai sair em breve. Mefibosete. Ok? Olha que interessante. Davi está decretando algo aqui, mas ele vai quebrar essa norma por causa da sua aliança com Jonatas. Vai ter um coxo que vai ser permitido entrar depois em Jerusalém. Vamos lá. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Foi organizando a cidade de Jerusalém. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Aleluia. Quando Deus é conosco, por mais que Saul se oponha, por mais que o ciúme impeça, por mais que coisas ruins aconteçam, cedo ou tarde, as promessas de Deus se cumprirão. E Davi vai sempre crescendo, sempre aumentando, e sendo colocado no lugar que Deus lhe prometeu. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Olha aí, começou a fazer parceria com as nações em volta, prosperar. Eu declaro em nome de Jesus sobre a nação brasileira que haverá prosperidade nos próximos anos, e nós faremos parcerias com as melhores nações da terra, com os irãos de hoje, né? Para que nós sejamos abençoados em nome de Jesus. 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Depois de tantas guerras, depois de tanta luta, Deus está confirmando Davi como rei de Israel. E tomou Davi mais concubinas de mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhos. Bem, nessa época, uma das formas de se firmar no reino
era ter muitas mulheres. E assim o rei se fortalecia no poder. Era a tradição da época. Tá? E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Nunca quer dizer que Deus aprovou a poligamia. Não é isso. É que era um costume das nações. Né? Davi vai acabar embarcando nessa e isso vai trazer muito problema para ele e depois para Salomão, seu filho. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Samua, Sobabe, e Natã e Salomão. Ibá, e Elisua, Nefeg e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Qualquer dia eu conto um testemunho sobre o profeta estranho. O profeta estranho é alguém na minha vida que abriu a Bíblia nesse versículo aí e leu para mim. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Olhou nos meus olhos, bateu na minha coxa assim forte e disse: Deus conhece, Deus sabe e Deus livra. E eu pensei, esse profeta é doido. E quando eu cheguei em casa, fui consultar o significado desses 3 nomes, os 3 filhos de Davi, significa Deus conhece, Deus sabe, Deus livra. Então, se você precisa de um livramento, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Deus está sabendo de tudo, Ele conhece, e é Ele quem vai livrar. 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus... Bem, Davi gostava de estar em fortalezas, né? Ficou nas fortalezas no deserto, agora ele vai ficar na fortaleza de Sião, em Jerusalém. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Observe que Davi sempre consulta ao Senhor. Saul consultou uma pitonisa. Davi consulta a Deus. Saul consulta a feiticeira. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus e entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Pérez vem de romper, é o nome daquele filho de Judá, né? Pérez. Baal-Perazim quer dizer que ele rompeu os inimigos de Davi. 21. E deixaram ali seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Aleluia. O inimigo vai bater em retirada, vai cair juntamente com seus ídolos, em nome de Jesus. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás. Então entenda, é Deus quem diz a hora de atacar, é Deus quem diz a hora de recuar, é Deus quem diz: se esconda. Tem hora que é para se esconder, tem hora que é para atacar, tem hora que é para recuar. Deus disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, emboscada. Jeová é varão de guerra, Deus é estratégico. Rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Se liga aí, ó. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. O Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Deixa eu fazer para você aqui um estrondo de marcha mais ou menos assim, ó. Ô, glória! General de batalha pelejando, marchando sobre a copa das amoreiras. Enquanto não ouvir o estrondo de marcha, fica quieto. Mas quando Deus liberar os carros e cavaleiros de fogo que estavam em volta de Eliseu, então pode atacar, que a vitória é tua. Aleluia. Abacuque disse
que viu o Senhor marchando sobre a massa de grandes águas. Miriam cantou: o Senhor é varão de guerra, ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Porque Deus marcha a favor do seu povo. Que Deus marche a favor do Brasil no dia 2 de outubro. Que Deus marche a favor da tua família. Que Deus marche a favor do teu ministério. O general de guerra, ele tem carros e cavalos de fogo. E ele marcha para nos dar a vitória. Então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus, desde Gibeá até Gezer. Se você sair na hora certa, na hora que os cavalos e cavalos de fogo forem na frente, a vitória é certa. Davi conquistou Jerusalém. E em breve nós conquistaremos a nossa Jerusalém celestial. Jerusalém, Jerusalém, a cidade do meu Deus, oh glória. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Amanhã, essa história continua no capítulo 6, e Davi vai trazer de volta a Arca da Aliança. Que coisa linda. Não perca esse capítulo amanhã, porque amanhã é maravilhoso. Davi vai trazer a Arca da Aliança e no final vai comemorar e vai dar para cada um bom pedaço de carne, um pão e um frasco de vinho. Esse mistério, quem já está acompanhando as outras lives sabe o que significa. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã. Hoje é quinta-feira, 29/9. Nós estamos no círculo de oração, nesse horário. E à noite tem culto de milagres. Campo de São Cristóvão, 338. Você é nosso convidado. Um abraço e a paz do Senhor para todos.